queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para a gente continuar as nossas discussões na disciplina Teorias do Estado. A gente está falando desde a aula passada a respeito do segundo elemento constitutivo do Estado, que é o território. Eu discuti com vocês amplamente que o território é o elemento material de Estado, ou seja, onde materialmente o Estado vai existir. E a gente viu que o território engloba toda a porção de terra, o espaço aéreo que está acima dessa porção de terra e o mar territorial, que são as 12 milhas marítimas a partir da costa brasileira, que vai ser considerado também como parte do território, apesar de ser uma parte de mar que faz parte desse território. A gente estudou amplamente na última aula a Convenção de Montego Bay de 1982, também conhecida como Convenção de Direito do Mar, que é um tratado internacional que vai regular a gestão marítima para os estados, estabelecendo limites desses territórios para poder facilitar que os estados saibam muito bem quais são os limites dos locais onde eles se encontram. É importante porque quando a gente fala sobre território, necessariamente a gente vai entender que o território é o local, é a casa do Estado, o local onde ele pode exercer a sua jurisdição, estabelecer os limites de aplicação do seu direito, estabelecer suas regras, explorar economicamente, obviamente que de forma sustentável, em prol de atender os interesses do seu povo. Então, por isso, falar de território é fundamental para a gente entender os limites de vinculação, inclusive do poder político, que vai ser o tema da nossa próxima aula, para o exercício da soberania do Estado. Na aula de hoje, a gente vai terminar de fazer algumas pontuações sobre o território e eu vou retomar rapidamente com vocês as divisões de território que são colocadas pelo Tratado de Montego Bay. Eu vou até fazer como fiz na última aula, puxar vocês para mais pertinho de mim, para vocês poderem ver uma imagem agora um pouco diferente da imagem que a gente viu na última aula, mas para poder revisar aí as partes que são divididas pelo Tratado de Montego Bay de Direito do Mar e compreender as consequências disso para a gestão do território no âmbito de Estado. Bom, vem para cá. Bom, agora que vocês já estão bem pertinho aqui de mim para eu poder mostrar a imagem que a gente vai discutir na aula de hoje, vocês devem lembrar, essa imagem foi a imagem que eu usei na última aula para poder falar sobre a linha de base, que é a linha do mar, é a linha da praia, né, onde vai até a terra em si. Aí a gente teria a porção de terra que faz parte do território, o mar territorial, as 12 milhas marítimas, e as outras características aí. Eu peguei outra imagem para tentar mostrar para vocês melhor. A gente vai ter essa linha de base, que é a linha da praia, antes de começar o que é considerado como mar territorial. Todas as águas interiores, como rios, baías, elas vão ser consideradas também parte do território, tá? Então, tudo aquilo que for água que está para dentro do território é considerado também parte do território. E aí a gente tem, a partir da linha de base, que é o fim da praia ali, o início do mar mesmo, 12 milhas marítimas de mar territorial. Depois dessas 12 milhas marítimas, a gente tem 24 milhas marítimas de zona contígua, que vai ser aquela parte que eu expliquei para vocês, que não faz parte do território brasileiro, mas que é um pedaço de mar, que é o dobro do tamanho do mar territorial, em que o Brasil pode fazer a fiscalização de entrada de navios estrangeiros, a proteção do território nacional. Então é aqui, por exemplo, que eles vão colocar boias, que a Marinha vai atuar antes de entrar no estado. Não teria muito sentido, né, gente? Se a gente tivesse um sistema, por exemplo, alguém vai entrar na sua casa e você já dissesse se a pessoa pode entrar na sua casa, dentro da sua casa. Isso aconteceria se tivesse só o mar territorial. Então, por isso, evidentemente, se houver possibilidade de espaço, porque nem todos os países têm esse espaço todo, mas se houver possibilidade de espaço, a gente tem a zona contígua,
que é o local onde se faz essa gestão aí de proteção do território. Temos ainda, como eu já expliquei, a zona econômica exclusiva, que pode chegar até 200 milhas marítimas, que é o local onde o Brasil pode estabelecer a sua competência exclusiva de exploração econômica. O que isso quer dizer? Que se um Estado estabelece uma zona econômica exclusiva, ele é o único competente, excluindo todos os outros estados, para explorar economicamente aquela região. E evidentemente que isso tem que ser estabelecido sempre do lado da parte que é território daquele próprio estado. Então a gente tem aqui a noção de que a gente não tem efetivamente um local que seja considerado território. A zona econômica exclusiva não é território do Estado brasileiro, mas nós temos a competência exclusiva de exploração, tá? E por isso a gente tem soberania para explorar, conservar, fazer a gestão dos seres vivos e não vivos que possam existir ali e, inclusive, instituir jurisdição, se tiver ilhas, instalações artificiais que a gente deseja colocar para poder explorar, a jurisdição será brasileira em função de ser uma zona econômica exclusiva, né? Então, as partes o único pedaço de mar que faz parte do território é o mar territorial. E, evidentemente, as águas interiores que estão dentro do território do Estado. Agora, a zona contígua, ela é muito importante para poder fazer um cuidado de gestão, de proteção do território do Estado, e a zona econômica exclusiva para permitir aí essa exploração econômica de forma sustentável, evidentemente, mas também de forma exclusiva pelo Estado brasileiro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, entendendo que depois da zona econômica exclusiva a gente tem o início do alto mar, que, como na aula passada eu expliquei, não é res nullius, ou seja, não é uma coisa um território, um bem que não é de ninguém. Res significa coisa, nullius, nulo, né, que não seria de ninguém. A gestão de alto mar é uma gestão vinculada à exploração sustentável como patrimônio da humanidade. Então, vai ser possível se fazer essa gestão dessa forma. Perfeito? E aí, a gente precisa pontuar, que ficou faltando falar na última aula, que além de todas essas partes do mar, a gente tem o mar territorial como parte do território brasileiro, mas vão fazer parte também do território as águas interiores, como eu acabei de falar, os rios, lagos, golfos, baías, portos fazem parte do território, as áreas que o direito internacional atribui a cada estado, como rios, mares e lagos divisórios. A jurisdição do estado não faz parte do território, mas vai ser de jurisdição do Estado brasileiro, ou seja, o Estado brasileiro tem o direito de fazer a gestão dos seus navios mercantes em alto mar. O que é um navio mercante? Navio mercante é de mercado, são os navios privados. Se um navio privado de bandeira brasileira estiver navegando em alto mar, o direito aplicado a esse navio é o direito do Brasil, porque é a única vinculação que aquele navio vai ter. Agora, se for um navio mercante navegando, por exemplo, no mar territorial de outro estado, aí aplica-se a lei daquele mar territorial, perfeito? Daquele estado específico. Então, um navio mercante brasileiro que esteja navegando em alto mar, a gente aplica a lei brasileira para tudo o que acontecer dentro do navio. Agora, se for um navio mercante, ou seja, um navio particular de comércio, que esteja circulando no mar territorial dos Estados Unidos, aí a lei estadunidense vai ser aplicada em função de que o mar territorial é território dos Estados Unidos e, como o navio mercante é um navio particular, aplica-se a lei do local onde ele se encontra. Agora, em relação aos navios militares e inclusive aeronaves militares, porque aí a gente pode fazer uma analogia, quando eu falo navio, vocês podem considerar também aeronaves, no espaço aéreo que está acima do alto mar ou no espaço aéreo que
que esteja acima do território de um estado, né? Então, quando eu falo de navios militares, esses navios militares, eles não são considerados territórios do país, mas sempre se aplica a lei do país da bandeira para esses navios, mesmo que eles estejam no porto de outro país. Então, por exemplo, acontece um assassinato dentro de um navio militar brasileiro que está num porto na Flórida, está aportado num porto na Flórida. Aplica-se a lei da Flórida ou aplica-se a lei do Brasil? Do Brasil, por ser um navio militar. Se fosse um navio mercante, que é privado, e ele estivesse no porto da Flórida, aplicaria-se a lei da Flórida. Agora, como a gente tem essa gestão, entendendo que os navios militares, pelo fato de serem públicos, eles são sempre de gestão e jurisdição do Estado brasileiro, aí aplica-se a noção de que navios militares são considerados, num conceito metafísico, como locais de aplicação da jurisdição brasileira. Não necessariamente territórios brasileiros, mas onde o Brasil pode impor a sua jurisdição. Beleza aí? E temos ainda as sedes de embaixadas situadas em estados estrangeiros, que também não são considerados territórios brasileiros, mas assim como os navios militares, a gente vai ter um local de jurisdição brasileira instituído por tratado internacional. Então, quando o Brasil vai abrir a sua embaixada nos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos vão fazer um tratado internacional em que eles combinem como que vai ser a gestão daquela embaixada e vai se entender que, mesmo não sendo um território brasileiro, o Brasil passa a ter jurisdição sobre tudo que ocorra no imóvel onde se encontra aquela embaixada. Beleza aí? Entenderam? Na aula de conferência ao vivo a gente tira as dúvidas que vocês tiverem. E quais são os limites dos territórios? Os limites podem ser vários. A gente tem limites que são naturais ou artificiais. Por exemplo, quando um rio divide um país de outro país, a gente tem esses limites naturais, ou até mesmo limites artificiais, que são criados para se estabelecer essa divisão. Temos também os limites intelectuais e matemáticos, quando você não tem efetivamente uma linha específica que faça a divisão, mas pelas coordenadas geográficas se estabelece a divisão de um território para o outro. É interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai ter várias consequências ao pensar o território, principalmente para saber qual país vai poder decidir problemas jurídicos que ocorram em determinados lugares. Isso a gente chama no direito de conflitos de leis no espaço. Vocês já vão estudar um pouco sobre isso no próximo semestre, na disciplina de Direito Penal, e vão estudar também posteriormente em Direito Internacional Privado, quando falarem a respeito de qual país que é competente para julgar certos casos e qual direito se aplica para esse julgamento, né? Porque dependendo das circunstâncias, vamos imaginar que a gente tenha, por exemplo, um assassinato que ocorra dentro de um navio mercante brasileiro que estava no porto de Santo Agostinho, na Flórida. Nesse caso, a minha dúvida é: quem que vai ser competente para julgar, o Brasil ou os Estados Unidos? Como que vai ser julgado esse caso? Que lei que vai ser aplicada? E aí, já para não deixá-lo sem resposta, como a gente viu a regra aqui, ó, dos navios mercantes, só aplica a lei da bandeira se eles estiverem em alto mar. Como nesse exemplo, o navio estava num porto, aplica-se a lei do porto. Então, o direito da Flórida seria o direito aplicado a esse caso específico. Perfeito? Eu não vou entrar especificamente nesses assuntos de direito penal ou de direito internacional privado, porque vocês vão ver isso posteriormente, mas é importante que entendam a importância dessa consequência, dessa atribuição da denominação de território, justamente para se saber qual que é o juiz competente para julgar, de qual país, e qual que é o direito a ser aplicado, né, para saber as consequências dessas situações. Resumindo, então, a competência territorial
que seria isso? Quando a gente discute competência territorial, a gente vai entender que todas as pessoas que estão em um território, as coisas que se encontram nesse território e os fatos que ocorram nesse território estão submetidos ao direito daquele Estado. Essa é até uma consequência fundamental da noção de território como um elemento constitutivo de Estado, né? Tudo que aconteça no Brasil, a priori, é de competência do direito brasileiro e da justiça brasileira. Então, eu vou imaginar os bens que aqui estão, as pessoas que aqui estão, independente da sua nacionalidade, e também os fatos que ocorram no Brasil, eles poderão ser regulados pelo direito brasileiro. E aí, por isso que é muito importante eu entender até que ponto eu tenho território brasileiro, eu não tenho, as exceções, para se saber qual que é a competência territorial vinculada. Perfeito aí? Ou seja, dependendo de onde ocorram os fatos, eu vou ter a atribuição da aplicação do direito. Bom, as características. A gente vai ter como consequência disso a plenitude do seu conteúdo, entendendo que o território estabelece uma liberdade soberana para o Estado gerir as suas relações sociais, evidentemente, sem que seja de forma arbitrária, violando direitos humanos, que é uma premissa atual, mas a gente tem uma plenitude de liberdade de gestão de Estado e a exclusividade do exercício, entendendo que o Estado vai ser o único competente para instituir o seu próprio direito no seu próprio território, né? E aí a gente vai ter a composição do território. O que compõe o território, como a gente já falou? Eu tenho o domínio terrestre, aquilo que é terra, o solo, as ilhas oceânicas, fluviais, lacustres, o subsolo também faz parte do território, né? Temos o domínio fluvial, que serão os rios nacionais, os rios internacionais na parte que caiba ao Brasil, que seja considerado território brasileiro, né? E aí a gente tem os chamados rios sucessivos, que são aqueles rios que cortam mais de um estado. Então, um pedaço do rio corta o estado brasileiro, aquele pedaço vai fazer parte do território brasileiro. Os rios contíguos, que dividem um estado do outro. A gente tem essa divisão fluvial acontecendo, por exemplo, entre Brasil e Paraguai, lá que inclusive você tem o Tratado de Itaipu, que construiu a hidrelétrica, né, que é uma das grandes fontes de energia elétrica que a gente tem no Brasil. Os rios contíguos, então, que separam os estados. A linha mediana, então, quando se faz, eu tenho um rio entre os estados, eu vou traçar uma linha mediana entre eles para dividir. Um lado do rio é de um estado e o outro lado do rio é do outro estado, porque aí eu preciso fazer essa gestão. E é por isso que foi possível o Tratado de Itaipu, porque as quedas das águas eram o elemento físico que dividia um estado do outro e que, portanto, metade era de um e metade era de outro. Sendo que a construção de uma hidrelétrica tinha que contar com a combinação de dividir a exploração da energia para os dois estados de forma igualitária, já que o território é dos dois, né? E aí eles chamam de linha de Talveg isso. Quando eu tenho, deixa eu ver se eu tenho aqui uma canetinha que eu possa desenhar, eu tenho um estado aqui e outro estado aqui. Será que está dando para vocês enxergarem? Não. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha. Eu tenho um estado aqui. Gente, minhas canetinhas não estão funcionando. Deixa eu ver, preto. Eu tenho um estado aqui e outro estado aqui. O estado A e o estado B. E aí, o rio passa aqui, né? Que é o chamado rio contíguo, que divide os estados. Então, eles traçam uma linha no meio, chamada de linha de Talveg, e a parte do lado de cá é do estado A e a do lado de cá é o estado B. Então, seria um caminho dividido aí entre esses dois estados. Espero que vocês tenham entendido, até rabisquei ali o monitor para vocês entenderem. Na próxima aula a gente vai discutir o poder político
e tiraremos as dúvidas que vocês possam ter sobre território nas conferências ao vivo. Muito obrigada pelo carinho, boa semana para vocês, ânimo, né, que a gente vai com tudo que vai dar certo. Um beijo, tchauzinho.